Olá! Já parou para pensar que a rua onde a gente mora pode guardar segredos do passado de uma cidade? Ou que uma simples montanha pode contar a história de milhões de anos no nosso planeta? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesses mistérios escondidos nas paisagens e aprender a ler as histórias que elas contam. Para começar essa nossa jornada, vamos dar uma olhada nestas duas imagens. São dois mundos, né? Completamente diferentes. De um lado, a gente vê aquela agitação de uma cidade, com prédios, ruas, tudo bem desenhadinho. Do outro, a calmaria total de um lago, cercado por aquelas montanhas gigantes, rochosas. O que salta aos olhos em cada uma? Que elementos chamam mais atenção? Olha, essas imagens são bem mais do que só fotos bonitas. Elas são, na verdade, como portais para a gente entender a relação entre o ser humano e a natureza. Mas como é que a gente decifra essas histórias? Como se aprende a ler uma paisagem e sacar a mensagem que ela está passando? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E para desvendar esses segredos todos, a gente precisa de uma ferramenta-chave, o conceito de paisagem. Mas afinal, o que é uma paisagem? Será que é só aquilo que a gente vê ou tem algo mais aí por trás dessa palavra? Então, a paisagem é basicamente a nossa porta de entrada para o mundo. É tudo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Sabe, o calor do sol na pele, o barulho das ondas, aquele cheirinho de terra molhada depois da chuva. É uma experiência completa mesmo que mexe com a gente e nos conecta com o lugar. Dá para imaginar a paisagem como se fosse uma tela em branco. A natureza vem e pinta o fundo, com as montanhas, os rios, as florestas, e aí nós, seres humanos, chegamos e colocamos os nossos traços por cima. As cidades, as estradas, as plantações. No fim, o que a gente tem é uma obra de arte única, uma mistura fascinante de elementos naturais com os culturais. Vamos voltar para aquela imagem da cidade então. Repara só, cada coisinha ali grita presença humana. As casas onde moram as famílias, as ruas que ligam as pessoas, os prédios que mostram progresso. É uma paisagem que conta a história da nossa capacidade de transformar o mundo, de adaptar tudo às nossas necessidades. Agora, vamos para o outro extremo. Vamos mergulhar na imensidão daquela paisagem natural. É quase como se a gente pudesse sentir a força das montanhas, a paz do lago, a vida pulsando ali. Aqui, quem manda é a natureza, soberana, lembrando a gente de como somos pequenos perto da beleza e do poder dela. Mas um ponto importante. Não dá para achar que as paisagens são estáticas, congeladas no tempo. De jeito nenhum. Elas são como rios, sabe? Estão sempre em movimento, se transformando. Todo dia, toda hora, a cada segundo, uma nova história está sendo escrita ali. E essa transformação é um processo que não para. É uma verdadeira dança entre a natureza e a humanidade. Às vezes, a mudança é bem devagar, gradual, tipo uma árvore crescendo. Mas outras vezes, ela é super rápida, avassaladora, que nem um vulcão explodindo. Mas de um jeito ou de outro, ela sempre deixa marcas bem profundas na paisagem. Bora fazer uma viagem no tempo para ver isso na prática. Imagina um vale super tranquilo se transformando numa metrópole pulsante. Pensa só, lá em 1700 era só o barulho do rio e mais nada. Aí, em 1890, começam a surgir as primeiras casinhas, bem tímidas. Pula para 1970 e a cidade já está ali com vida própria. E hoje? Bom, hoje tem arranha-céu para todo lado, mostrando toda essa história de progresso e, claro, também de desafios. Só que a mudança não acontece só nesse ritmo lento. Ela também pode vir em ritmos completamente diferentes. Olha isso! Em questão de segundos, um gigante de concreto vira pó. Uma paisagem inteira redesenhada na nossa frente. Isso faz a gente pensar, né? Por que a gente demole o que a gente mesmo construiu? O que uma imagem dessas diz sobre a nossa relação com a cidade e com a nossa própria história? E não é só a gente que muda as coisas rápido. A natureza também tem esse poder. Uma força que é avassaladora. Em 2011, aconteceu uma das maiores tragédias que a gente viu. O tsunami de Fukushima, no Japão. Ele não só destruiu cidades inteiras, mas deixou uma lição bem dura sobre o quão vulneráveis nós somos e sobre a importância de respeitar os limites do planeta. Tá, mas como é que a gente entende essa teia de relações que é super complexa entre o ser humano e a natureza? Como a gente vai além do que está na superfície da paisagem e mergulha mais fundo no que a gente chama de espaço geográfico? Então, o espaço geográfico é isso. É o palco onde a vida acontece. É a nossa casa, o nosso trabalho, onde a gente se diverte. Ele é o resultado das nossas escolhas, das nossas lutas, dos nossos sonhos. É, no fim das contas, a expressão máxima da nossa humanidade, que fica ali, gravada na paisagem.
Ué, que legal essa estrada. Ela vai serpenteando pela montanha, parece até que está dançando com a paisagem, né? É um exemplo perfeito de como a nossa criatividade consegue se adaptar à natureza. Mas essa negociação nem sempre é tão tranquila. Muitas vezes ela acaba gerando conflitos, desigualdades e uns impactos ambientais que a gente precisa ficar de olho. E é por isso que a geografia não é uma matéria distante, coisa de sala de aula, sabe? Ela está viva, pulsando em cada esquina, em cada paisagem, em cada um de nós. Ela é um convite para a gente olhar o mundo de um jeito diferente, para questionar o que a gente vê e buscar um futuro mais justo e mais sustentável. No fim, estudar geografia é muito mais do que só decorar nome de rio e capital. É sobre desenvolver um olhar crítico para o mundo, entender as causas e as consequências dos problemas que a gente enfrenta. É se tornar um cidadão mais consciente e mais ativo na construção de um futuro melhor. E agora fica o convite. Um convite para todo mundo que está acompanhando. Olhe ao redor, aí mesmo onde está. Qual é a história da sua paisagem? O que ela diz sobre a sua vida, a sua comunidade, o seu lugar no mundo? Se a gente começar a fazer isso, juntos, podemos construir um mapa muito mais rico e diverso do nosso planeta.